Graça e paz por esse dia 21 de março de 2025. A graça, o Evangelho que Deus trouxe para nós no século 21, né? Através do apóstolo Paulo, lá no primeiro século, nos traz um divisor de água, onde você vai entender. 1 Coríntios 17, Paulo não veio para batizar, Paulo veio para pregar o Evangelho. Então a religião que nos leva ao batismo nas águas, que nos leva a fazer a parte d'água, que nos leva a tomar Santa Ceia, que nos leva, né, a dar o dízimo, que nos leva a guardar o sábado. Mas só que essas doutrinas ficou na cruz. Quando Jesus falou assim, ó, Pai, está consumado. João 19:30, ele consumou toda a obra e trouxe graça, evangelho e liberdade para você que é um cristão, entendendo a volta de Jesus aqui no teu coração. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra, graças a Deus, obrigado, meu Deus. Então aqui está a volta de Jesus, né? Ele voltou no primeiro século, quando você começa a ler primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8, para que se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Então, nos 613 mandamentos, entre lei, entre ordenança e mandamento, a lei da Torá, e ele as fez todas essas obras ele consumou na cruz, trazendo para hoje, no século XXI, um reino inabalável, através do Espírito Santo que nos foi otorgado, Romanos 5:5, e dos dons de Atos foi derramado em toda a carne. Como você é uma carne que entendeu o batismo da cruz, ele matando a sua carne e te dando um novo corpo, que é o Espírito Santo de Deus dentro de você, e esse é o entendimento. Então, 24:1 de Mateus, o que diz aqui? O sermão profético das dores. Já passaram por dores, né, porque vinha a tribulação, tudo no primeiro século. O Filho do Homem se manifestou lá. Como se chamou o nome dele? Jesus de Nazaré, o Cristo, aquele que passou pela cruz e trouxe o Espírito Santo para você hoje, o amor e o perdão de Jesus. Saindo do templo, Jesus, já retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. O templo feito por mãos humanas, né? Lá ele destruiu em 70 DC, e aqui ele trouxe o Espírito Santo para nós, que somos o templo do Espírito Santo hoje. Ele aqui é o cabeça, aqui nós somos casa de Deus, onde ele lavou a casa, lavou aqui a nossa igreja, que somos nós mesmos hoje, aqui dentro desse corpo aqui. Efésios capítulo 5, 27, e nos vê no Espírito. Então Deus trata conosco no Espírito, para que nós possamos aqui ser fortes, corajosos e falar a verdade. 2. Ele lhes disse, vê tudo isto, em verdade eu digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele derrubou o templo lá, através do soldado romano que invadiu Jerusalém, e João ficou para escrever o Apocalipse. João 21, versículo 24, ele está o testemunho de João, que ficou para observar a vinda dele e a derrubada do templo, para que ficasse escrito aqui, você entendesse que ele aqui não vem mais segundo a carne. Aqui ele já veio como guia da igreja, aquele é o Espírito Santo que desceu do céu e mora em você. Aqui você tem que tirar o chapéu e entender que realmente aconteceu lá, não vai acontecer aqui. Então aqui você já está em Cristo. Aqui você já está no novo céu, nova terra. Aqui você já tem todinho dentro de você. Então ele está sendo formado dentro do nosso coração. Aqui ele já se formou. Por isso eu não tomo Santa Ceia. Por isso eu sou o templo do Espírito Santo. Por isso, né? Eu hoje não pago o dízimo como dinheiro, eu hoje não guardo o sábado, não faço nada segundo as obras da lei dos homens, que querem fazer obra para mim e querem me levar junto para que eu faça com ele, para que eu trabalhe para Jesus. Não, Jesus trabalhou para mim e me trouxe um reino inabalável. É diferente, se eu for para lá, para a igreja do homem, eu vou trabalhar para ele. Lá eu vou ter um cargo e você o quê? Um escravo daquele pastor. O que ele mandar eu fazer, eu tenho que fazer, eu não posso reclamar de nada. Aqui não, aqui não. Aqui eu falo aquilo que eu leio e Deus me dá orientação através do Espírito Santo. 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração de lá do primeiro século. Não fala com você, não fala comigo. Geração de lá, aquele mundo de então, o mundo de Aion, que lá havia em Jerusalém. Por isso que ele lá veio e mandou que todos fossem para o monte. Fuja para o monte, porque seria algo local que aconteceria lá. Não é global, não é um mundo cósmico. O mundo cósmico não acaba. Geração vai, geração vem, a Terra continua. Os pastores que mentem, né, que gostam de mentir, são mentirosos e que diz que vai voltar aqui Jesus, que vai levar você lá para o céu. O céu, meu amado, está dentro de você. É quando você ama, é
quando você perdoa, é quando você é longânimo, é quando você é manso e humilde de coração. Aí você entendeu Deus na tua vida, em amor e em perdão. 35. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra, ela não passará. Está aqui. Hoje, no século XXI, escreveu no meu coração as leis dele. Hebreus 8:1 ao 17 em diante, ali você vai ler. E ele falou assim: dos teus pecados jamais me lembrarei. E eu vou usar de misericórdia com essa iniquidade. Eu vou ensinar de menor até o maior. Todo o evangelho já foi pregado. Todo mundo já ouviu. Agora, por isso que ele voltou e ensinou a igreja hoje a confessão com a boca dela que Deus é o Senhor e que Ele está dentro de você. Você não tem que fazer nenhuma obra religiosa. Quando você vai ler Lucas 10, 38 ao 41, ele está dizendo o quê? Marta e Maria. Uma queria fazer as obras e a outra sentada aos pés do Senhor. Para quê? Para ouvir o ensinamento. Aqui Deus me ensina, eu sentado aqui, Ele me ensina aqui. Enquanto que Marta quer correr para a igreja, para fazer as obras de Deus que já estão prontas. O pastor colocou ela para fazer, ela vai e faz. Sem entendimento, ela muitas das vezes consegue o quê? Muitas dores para ela, porque ela é obrigada a estar lá todo dia da vida dela. Então, quando você entendeu no batismo da cruz, 6:3 de Romanos, o que aconteceu? Ali ficou o teu velho homem. Para que você entendesse Colossenses 2, 12 ao 15, então nós ressuscitamos com ele, no batismo da cruz. Não foi no batismo das águas do pastor. Isso é uma mentira que o pastor inventa e as pessoas caem. Como a Santa Ceia, o pão e o suco, ele celebrou a Páscoa antes da cruz, 22:14 de Lucas, ele falou antes do meu sofrimento. Aí para frente não haveria mais o jejum, por quê? E a grande pergunta é que fica, antes da cruz os fariseus perguntaram por que não jejuam os teus discípulos, e os outros jejuam de João, né? E os fariseus jejuando ali, e o discípulo de Jesus não jejuou, porque estava com o noivo. Agora ele casou com a igreja, não é necessário o jejum. Agora, quem quiser fazer o jejum, faça. Se acha que é normal, né, que vai dar certo, já deu certo, não. O que já deu certo é que ele jejuou por mim. Destruiu o diabo na cruz por mim. Fez tudo por mim e me fez um mais que vencedor. Aqui me trouxe o reino de seu amor. Então, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a espada, nada, 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 a potestade desse mundo que está, que é os poderes políticos, não tem poder para poder me perturbar, porque aqui Deus me colocou de frente para com ele, para que eu entendesse que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a espada, nem os anjos, nem o poder da potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8:37. Então, quando você entendeu isso aqui, que ele colocou lá na cruz todas as nossas dívidas, 2:12 ao 15 de Colossenses, e ficou lá as dívidas, não tem dívida a pagar para com Deus. A tua dívida é para com o pastor, porque ele colocou você lá como escravo dele e tu tem que trabalhar para ele. Como eu fiquei 50 anos, 40, 50 anos trabalhando na empresa que eu passei, como escravo de um empresário. Aí você hoje é aposentado, está escravo do pastor. Então você tem que acordar para a realidade. Por isso que ele falou, João 16:7, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, eu lhe enviarei. Do pecado, porque não crê em mim. Eles lá não acreditavam em Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai não verei mais. Do juízo, o príncipe desse mundo já está julgado. E 12:13, ele falou assim, tem muito que vou dizer, fariseu. Os fariseus de hoje, do século XXI, que expulsa demônio, que quer curar enfermo, quer fazer uma opção de coisa para se apresentar à igreja como ali aquele líder, né? Ali, tudo ali é uma falsa doutrina. Aquilo que Paulo fala, 13:9 de Hebreus, doutrinas falsas, estranhas, né? Por quê? Está falsificando aquilo que Deus já fez na cruz. Já curou, já salvou, já libertou e já voltou. No teu coração gravou as leis dele. Então, 12:13 ele falou, 16:12 e 13 de João, eu tenho muito que vou dizer para os fariseus, mas vocês não vão poder suportar agora. Agora, quando depois da cruz, quando eu voltar e dar ao apóstolo Paulo as minhas palavras, aí sim, o Espírito Santo ensinará a cada um de vocês a aprender a palavra de Deus. Como está lá em Atos 26:18, o Espírito Santo chama Paulo para poder trazer. Paulo, tira o meu povo que está em trevas para a minha maravilhosa luz. Deus deu esse testemunho para que Paulo fizesse isso e Paulo fez. E as pessoas não aceitam isso, por quê? Estão esperando a volta de Jesus. Ele voltou, está no teu coração, ele é o teu amor, é o teu perdão, é a misericórdia que está dentro de você. Os pastores hoje não têm misericórdia, não têm amor.
O amor aqui é ao dinheiro, né? Então ele escolhe pessoas que têm muito dinheiro para que seja da igreja deles. Isso é que eles fazem, né? E quando o pequenininho vai para lá, que é aposentado, que tem um salário de R$ 1.000, esse sofre na mão dele, porque não tem entendimento, não tem conhecimento. Então ele falou bem claro através do profeta Oséias 4,6: o meu povo sofre porque não tem conhecimento. Então fica na solidão, fica na depressão e fica ali, né, na ansiedade de conseguir alguma coisa de Deus, e Deus já deu tudo para ela, como já falei aqui. Marta, Marta, você já fez, quer fazer tanta coisa, enquanto que Maria está aqui sentada ao meu lado. E ela ouve eu falar, como diz, né, Atos 7, 45, 48, ele falou assim, ó, o trono é onde eu estou, e aqui embaixo é o estado dos meus pés. Por isso que a terra não acaba, ele continua aqui, pisando, né, naquilo que é maldição, naquilo que não é de Deus, aquilo que não é nosso, né? Aquilo que é desse mundo que aqui está. Ele falou, o meu mundo é espiritual, tudo aqui é espiritual, nada aqui é carnal, aqui não tem condenação, aqui não tem maldição, aqui não tem diabo, aqui não tem nada para poder perturbar aquele que quer aprender de Cristo, porque aqui Deus ensina a palavra dele em espírito e em verdade. Solidão, ansiedade, depressão não deve fazer parte. Deus nos fez um cristão. Solidão, ansiedade, depressão não deve fazer parte das nossas vidas. Deus nos fez um cristão. Toda a nossa dor Ele levou, nos fez um mais que vencedor. As nossas lágrimas Cristo enxugou, não quer nos ver chorando, somos a alegria do Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Oh, meu Pai. Oh, glória! Por isso o Espírito Santo veio, ele não quer ver você sofrer. Por isso louvamos a Deus, tudo é nossa alegria que Deus nos deu. Por isso louvamos a Deus, tudo é nosso, a alegria Deus nos deu. Solidão, ansiedade, depressão não deve fazer parte das nossas vidas. Deus nos fez um cristão. O cristão, ele tem que entender que Isaías 53, 4, 5, 6 ali, ele levou as dores, a enfermidade daquele povo que lá estava sofrendo da cruz. Aqui não, aqui você já nasceu curado e sarado pelo Espírito Santo, está dentro de você hoje. Quando você lê Apocalipse 21, ao 5 ali, ele enxugou as suas lágrimas, desceu do céu, casou com a igreja, botou a aliança aqui no dedo esquerdo e te fez um mais que vencedor, enxugou as suas lágrimas e te colocou aqui no reino, filho do seu amor, que é Lucas 7,20. E você já está no reino de Deus, que é inabalável. Então aqui você reina em vida e você vive em perfeita vitória, como diz Romanos 5,17. Então, 5 de Romanos, justificado mediante a fé, temos paz para com Deus. Justificou o justo pela fé. Então, somos justificados hoje. E 5,5 nos foi outorgado o Espírito Santo. Então, é de graça. De graça Ele me deu, de graça eu passo para você, aqui no meu interior, onde Deus é comigo e é com você. Amém. Graças a Deus. Espero que tenhamos um 21 de março maravilhoso. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.